Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa obra monumental, um livro que se propõe a desvendar nada menos que os maiores mistérios da nossa existência. É uma jornada bem ambiciosa que busca responder aquelas perguntas que nos acompanham desde sempre. E essa análise já começa com a pergunta mais fundamental de todas, né? Aquela que ecoa através da história da humanidade e que define a nossa busca por sentido. Afinal, por que estamos aqui? E claro, essa questão acaba puxando outra, talvez ainda mais profunda, sobre o nosso propósito. Qual seria o nosso destino, não só aqui e agora, mas para além desta vida? O mistério só se aprofunda. Agora, imagine só por um momento. E se existisse uma fonte que não apenas explorasse essas perguntas, mas que se propusesse oferecer um caminho para as respostas? Pois é exatamente sobre isso que vamos falar. O livro em questão é A Grande Síntese, de Pietro Ubaldi, e a sua premissa, olha, é uma das mais ousadas que se pode imaginar, conter nada menos que a chave da redenção da humanidade. É uma afirmação em tanto, não é mesmo? Mas aí fica a dúvida. Como uma obra se propõe a algo tão grandioso? Bom, a resposta, segundo o autor, está no seu método, a unificação de três pilares fundamentais do conhecimento humano em uma única e coesa visão de mundo. O ponto de partida é a ciência, mas não uma ciência fechada em seus próprios limites, sabe? Pelo contrário, é uma ciência aberta que reconhece com humildade aquilo que ainda não sabe, descrita como não agnóstica. A essa ciência se junta a filosofia, e de novo com uma condição. Não se trata de defender uma escola de pensamento específica, mas de buscar uma sabedoria universal que vai além dos rótulos, uma filosofia não partidária. E para completar essa síntese, entra a religião. Aqui, ela é vista como uma espiritualidade universal focada na essência que conecta todas as crenças, livre das divisões de dogmas, uma religião não sectária. Com esses três pilares unificados, a obra consegue tecer uma narrativa grandiosa, a história da própria evolução, mas vista sob uma nova luz. Vamos entender um pouco como essa jornada se desenrola? O foco principal da obra é revelar uma conexão muito profunda. A ideia é que a evolução do mundo físico, a forma, não acontece de maneira isolada. Ela estaria intrinsecamente ligada à evolução de uma consciência, de uma essência interior, a substância. E esta é a escala da jornada que o livro propõe. É uma viagem que começa na unidade mais básica da matéria, lá no átomo, e se estende até um estágio futuro da evolução humana, que o autor chama de super-homem, uma perspectiva verdadeiramente cósmica. Uma proposta de um escopo tão vasto que vai do átomo a um futuro da humanidade naturalmente chamaria a atenção, e de fato atraiu o interesse de uma das mentes mais brilhantes da nossa história. O próprio Albert Einstein teve contato com A Grande Síntese e ficou impressionado. Nas palavras dele, ele admirou a força de sua linguagem e a vastidão dos assuntos ali tratados. O endosse tanto vindo de quem revolucionou a nossa compreensão do universo. Então, o ponto crucial é este. A Grande Síntese não se apresenta como um manual de regras ou de respostas prontas. Muito pelo contrário, é um convite. Um convite para embarcar em uma jornada pessoal de exploração e de entendimento. Resumindo, então, A Grande Síntese é uma obra audaciosa. Ela busca responder às nossas questões mais profundas, não por um único campo, mas unindo ciência, filosofia e religião. Sua narrativa central é essa jornada evolutiva do universo, do átomo a um futuro potencial, uma visão tão ampla que mereceu o elogio de Albert Einstein. E isso tudo nos deixa com uma reflexão final. Se a jornada do átomo ao super-homem sugere uma direção, um propósito, e se todo o universo, incluindo a nossa existência, estiver evoluindo em direção a um destino final? O que isso mudaria na forma como vemos a vida?